Olá, pessoal. Aqui quem vos fala é o professor João Bonato, iniciando hoje mais um Anatomista Entrevista e com a grata satisfação de ter aqui hoje, conversando com a gente, o professor André, da Universidade da Paraíba, professor muito ativo nas mídias sociais. Você que nos acompanha, você que é também um amante da anatomia, por certo, já andou passeando pelo Instagram do professor André e já deve ter visto algumas maravilhas que ele nos apresenta. Então, professor, seja muito bem-vindo ao nosso Anatomista Entrevista. Professor João Bonato, muito obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação falar com as ligas, né, de ensino, com os professores de anatomia. Então, agradeço o convite, né, da Liga Estudantil de Ensino e Anatomia e agradeço ao senhor pelo convite. Vamos bater um papo bem legal aqui. Vamos lá. Nós é que agradecemos a tua participação. Juma, dá o início para nós. Então, vamos lá. O Anatomista Entrevista, ele busca fazer o que nós, estudantes amantes da anatomia, possamos saber um pouco mais da história de anatomistas que fazem ela ser real, na nossa formação e na nossa vida. Nessa série, estamos conversando com anatomistas de diversas áreas de saúde e de distintas formações. Caso você que está nos assistindo e queira fazer alguma pergunta, sinta-se à vontade. Fique atento também às nossas mídias sociais e aos nossos próximos entrevistados e encaminhe sua pergunta. Então, professor, a gente gostaria de dar início à nossa entrevista com a pergunta de como foi a tua formação acadêmica e como tu chegou até a anatomia. Bom, uma longa história, mas vou tentar resumir um pouco para vocês. Bom, eu sou primeiro que eu nasci em Salvador, né? Eu nasci em Salvador, mas passei pouco tempo lá. Vim direto ter toda a minha formação, meu, enfim, desenvolvimento, né? Minha infância mesmo, e formação acadêmica em Recife, em Pernambuco, onde eu entrei na UFPE, né? Fiz a graduação em fisioterapia na UFPE, na Universidade Federal de Pernambuco, no campus de Recife, e, né, o primeiro contato com anatomia, por incrível que pareça, não foi dos mais satisfatórios. Não sei os motivos, né, exatos do contato não ter sido tão atraente. Também não vou, como muitos alunos fazem conosco, né, colocar a culpa no professor, né, do contato não ter sido dos mais agradáveis. Passei na disciplina, tive uma experiência, eu diria que normal pela anatomia, mas não tive aquela, eu diria, aquele contato que me fizesse pensar em uma monitoria, por exemplo, né, que é o caminho de muitos que hoje, né, são professores de anatomia. A boa parte deles, tenho certeza, foram monitores de anatomia. Teve aquele brilho no olho inicial. Exatamente. Eu não tive esse primeiro brilho do olho. Na minha formação na UFPE, a gente tem uma disciplina de anatomia que é aquela geral, né? No primeiro período, e no segundo período a gente tinha anatomia do aparelho locomotor. Então foi nesse momento que eu realmente despertei para um olhar super motivado, né, para fazer uma monitoria. E foi o que eu fiz, né? Logo depois do segundo período que eu me motivei a estudar um pouquinho mais de anatomia. Também eu não vou aqui pensar nos fatores que me levaram, se foi o professor. São tantos fatores, né, que vão influenciar eu diria, a aceitação do aluno em relação a um determinado conteúdo de formação que, bom, eu acredito, no caso, que era o conteúdo em si mesmo. O locomotor me interessava muito, porque eu estava bem interessado em me formar como fisioterapeuta. E locomotor é a base, né, da nossa atuação. E aí eu acho que eu fiz quase 2 anos e meio de monitoria. Então eu era aquele monitor, né, que se deixasse a gente faria né, todos os períodos, né, a graduação inteira, né, como monitor de anatomia, mas eu via a necessidade, né, de ter uma outra formação, de ter outras
experiências acadêmicas, na pesquisa principalmente, me envolvi muito com pesquisa. Então, na época, quando eu era monitor, fui iniciante científica, né? Fui da iniciação científica da época, desde o segundo período, então foi sempre junto, né? A atuação, vamos dizer assim, na área de ensino como monitor e, paralelo, a atividade de pesquisa, né? Desde o segundo período até o 10º período. A monitoria, eu não continuei da anatomia, né? A partir do 7º, mas fiz outra monitoria, continuei minha atividade de ensino e me formei e me vi naquela, né, situação que todos passam, né? Perto de se formar, e aí, né? Vai para onde, né? Vai fazer o que da vida? Bom, uma coisa eu tinha certa durante a graduação, eu realmente despertei, né, um sentimento, né, docente durante a graduação. Então, isso para mim já era completamente certo, né, na minha decisão, né, de ser docente. Isso aí, desde a graduação, desde que eu fazia a monitoria, eu já sabia que era isso. Só que a dúvida era, tá, qual o caminho trilhar, né? E é uma questão de mercado de trabalho, é uma questão de oportunidades. Então, eu vi, né, e parece que eu consegui fazer boas escolhas na época, que logo depois que eu me formei, eu acho que um mês depois, eu já estava dentro, né, do mestrado em patologia, porque eu imaginei que, se eu quero ser professor, eu preciso de uma formação, né, tanto lato sensu como stricto sensu. Mas aí eu comecei pelo mestrado, porque eu sabia que eu queria ser docente, que docente precisava ter o mestrado para ter uma melhora científica, e também por uma questão de titulação, né, para entrar no mercado de trabalho que requer, né, a titulação. Então, depois de 6 meses de entrar no mestrado, no caso 6 meses, né, de formado, continuei atuando como fisioterapeuta, mas fazendo o mestrado. Comecei o estágio de docência em anatomia. Então, minha história na anatomia, ela também teve uma grande reviravolta quando eu fiz o estágio de docência, porque eu era bolsista do mestrado, e precisava, não porque eu precisava, né, mas é um requisito, né, para quem é bolsista, né, de mestrado, cumprir com o estágio de docência. E aí eu fiz o estágio de docência em anatomia. Foi a primeira experiência que eu tive uma turma me chamando de professor, porque antes era só monitor, né? E essa mudança, né, de ser chamado monitor e professor é muito especial. E também você fica, com o estágio de docência, você fica um pouco com autonomia maior com a turma. Como monitor, por mais que você tenha aquela autonomia na bancada, né, na aula prática, você não tem o controle total da turma. E no estágio de docência, a gente tinha, né, eu tive essa oportunidade, fiz 1 ano e 6 meses, então fiz meu mestrado todo, estágio de docência em anatomia, e durante esse processo do estágio de docência apareceu a especialização em morfologia na UFPE, que é uma especialização no Brasil, não sei como é que é aí no Sul, mas, bom, eu estou abrindo agora, né, aqui na UFPB em fevereiro de 2021, a especialização em morfologia da UFPB, e pela pequena pesquisa que eu fiz, não tem mais especializações em morfologia no Brasil. Não sei como é que está aí no Sul, se eu pesquisei alguma coisa de maneira equivocada. Não, Tem alguma coisa por aí? O que nós tínhamos, não sei se ainda tem aqui na Federal do Rio Grande do Sul, que era uma especialização em anatomia clínica. E nós, na Universidade de Porto Alegre, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, eu, inclusive, né, estava escrevendo um pós-graduação em docência em anatomia. Aliás, escrevendo não, ele tá escrito, ele está pronto, né, mas trâmites burocráticos ainda, né, não foi adiante. Mas realmente tu tens total razão, não se encontra especialização, não se encontra lato sensu na área da morfologia, na área da anatomia. Pois é, eu dei uma palestra recentemente, foi no primeiro encontro de ciências morfológicas, foi semana passada, e fiz um levantamento das lato sensu, stricto sensu, em morfologia e em anatomia. E realmente, o que eu vi é que morfologia não tem no Brasil a lato sensu, né, no caso, em especializações, e as especializações que tem ligadas à anatomia, aí sim, tem algumas no Brasil,
né, em anatomia, mas em morfologia não. E eu queria até deixar assim, um recado, né, para quem pensa em ser professor de anatomia, né, ou que está em dúvida, como eu estava quando eu tinha me formado, porque quando eu tinha me formado eu queria muito anatomia, estava fazendo estágio de docência em anatomia, mas eu não tinha escolhido ainda se seria anatomia, histologia e embriologia, os três juntos, se eu seria um professor de morfologia, porque várias universidades têm professores de morfologia e não só de anatomia. Então eu estava ainda vendo, né, o que eu queria e por não saber ainda exatamente se eu ia para anatomia, histologia e embriologia ou se eu iria ficar com as três, eu fiz a especialização em morfologia e eu indico para todos que verão essa live, se tiverem oportunidade no seu estado, na sua região, de fazer uma especialização em morfologia, que seja, que tenha carga horária prática, teórica. Eu posso falar da que eu fiz, né, na UFPE e da que eu vou aplicar na UFPB no próximo ano, em 2021, que realmente vale a pena, porque mesmo que você queira ser professor de anatomia, é necessário uma base que muitos cursos, né, muitas formações em profissionais de saúde não têm, de embriologia de sistemas, né, que a gente vê mais a embriologia só geral, a histologia por sistemas. Então, isso te dá uma base muito legal, mesmo para você que queira ser professor de anatomia. Tá? Essa base morfológica, né, é essencial para ser um bom professor de anatomia. Um bom professor de anatomia tem que entender o corpo humano, né, por inteiro, né? Não é só, o corpo humano não é só uma anatomia. O futuro paciente não vai ser só uma anatomia. É uma anatomia, uma histologia, uma embriologia, uma fisiologia e, enfim, toda a parte que envolve também raciocínio clínico e para cirurgias, enfim. E foi isso que aconteceu. Eu fiz a especialização em morfologia. Então, quando eu me formei mestre, eu já terminei o meu mestrado e terminei minha especialização na mesma época, porque eu entrei junto, fiz os dois juntos, né? A especialização era no final de semana e o mestrado, bom, era tudo na minha cidade, então não tinha que viajar, então consegui conciliar e me vi mestre e especialista em morfologia em 2010, né? Então me formei em 2007.2 ali em janeiro de 2018 e 2010, de janeiro de 2010, fevereiro de 2010 eu já tinha completado, né, essa parte lato sensu, especialização e a parte de mestrado, né? Aí eu fui convidado a ministrar, né, pela primeira vez, assim, né, eu estava ministrando estágio de docência, mas convidado para ensinar, de assinar uma carteira, né, para ser professor de anatomia, né? Então foi outro momento muito especial para mim. Eu assumi disciplinas numa faculdade particular. Aí foi um momento que eu me transferi de Recife para Patos, mudei minha vida para Paraíba pela primeira vez, não conhecia nada da Paraíba. E foi bem legal a experiência, uma outra cultura, enfim. Qual Por mais que era a seja faculdade? Era FIP, hoje é Unifip, né? As Faculdades Integrais de Patos. É uma cidade aqui no interior da Paraíba, não era nem aqui em João Pessoa. Aí foi bem legal a experiência, uma faculdade com uma estrutura fantástica, com acervo cadavérico muito bom, porque eu tinha aquela coisa na minha mente que a faculdade particular talvez não tenha um acervo cadavérico legal, tem uma dificuldade maior. Eu tinha isso porque eu ainda estava conhecendo, né, o mercado. E lógico, porque eu também vi em Recife que em várias faculdades utilizavam peças de plástico, tinha uma outra cultura em relação à anatomia, e eu fui criado de maneira muito tradicionalista na anatomia, né? De seguir a terminologia, de seguir todo o estudo através de peça cadavérica, claro, podendo associar com peças, né, de plástico, enfim, sintéticas, mas que seja 80%, 90% da disciplina em peças cadavéricas. Bom, eu acho que vocês devem ter notado isso até pelo perfil do meu canal, que a gente vai falar mais tarde, né? Que é totalmente prático, né? Com peças cadavéricas. E aí foi isso que aconteceu. Eu entrei na universidade, tive uma experiência fantástica, porque eu acho que para você aí que quer ser professor de anatomia, tem que ter uma experiência docente antes. Assim, lógico que você pode tentar os concursos, mas assim, é bom ter essa experiência docente, você amadurece cientificamente, você faz pesquisa, você orienta aluno de TCC quando você começa a ensinar, você amadurece na anatomia, porque foi aí que eu comecei a dissecar muito, né, na FIP. Comecei a promover cursos de dissecação, então lancei o primeiro em 2010, lancei em 2011, logo quando entrei.
Então, foi uma experiência bem legal. Tive a oportunidade de ficar nas FIP até, no caso, até 2017. Então, foi de 2010 até 2017. E nesse meio, em 2012, aproximadamente, eu tive a oportunidade de fazer o doutorado. Então, eu iniciei o doutorado em neuropsiquiatria, né, em ciências de comportamento, em março de 2012. Aí, 4 meses que eu tinha iniciado o doutorado, aí eu fui fazer o meu cotutela. Então, eu fui convidado para ir para a França. Então, fui morar na França. Morei 1 ano e 6 meses na França. E aí voltei, terminei minha pesquisa, terminei de pagar as disciplinas que faltavam no doutorado. E aí me formei doutor em 2015. Então, 2016, quando eu me formei em doutor no final de 2015. Então, aí eu concluí na minha vida, no meu planejamento lá na graduação, eu concluí uma etapa importantíssima que era, para eu ser professor de anatomia numa federal, que era meu sonho, que era meu objetivo, desde lá da graduação, professor de anatomia da federal, eu precisava ter o título de doutor, porque é um requisito, né? Aí no Sul eu acho que só abrem concursos também para anatomia, no mínimo com o doutor, não é isso, professor? Exato. Então, aqui também tem esse perfil. Então, quando eu me formei no final de 2015 como doutor, eu disse para mim mesmo, 2016 vai ser o ano dos concursos. Então, eu vou me lançar nos concursos. E foi isso que aconteceu. Eu fiz 4 concursos, né? Passei em 2. Foi na UFPB, aqui em João Pessoa, que é mais perto da minha casa, aqui em Recife. Mas aí não digo nem minha casa mais, porque minha casa hoje é em João Pessoa. E passei em Alagoas, na UFAL, né? Mas aí eu optei por morar em João Pessoa porque era mais... enfim, a cidade eu já conhecia, é uma cidade super agradável. Estou, enfim, bem realizado, bem satisfeito com o que eu tenho aqui. E estou aqui na UFPB desde 2007. Completei 3 anos há 1 mês, 2 meses atrás, aqui na UFPB. E, bom, em resumo, essa é um pouco da minha história. Maravilha. Até chegar aqui, de formação, Maravilha. né? Eu vou... Se a gente tiver tempo, eu vou te perguntar um pouquinho mais a respeito ainda do teu curso de especialização. Mas, Tá. Matheus, por favor. Diga. Professor, agradecendo aí mais uma vez, né, a sua participação. Assim, nesse momento de pandemia, a gente tem visto que o caminho de muita gente tem sido as mídias sociais, né? Então, eu queria saber em relação ao senhor, assim, como é que está essa sua experiência com as mídias sociais? A gente vê que no seu perfil lá tem diversos conteúdos. E se isso aí o senhor tem sentido que está diminuindo aí a distância entre aluno, anatomia, professor, aluno? Como é que está sendo essa busca dos conteúdos que o senhor tem produzido e essa experiência para o senhor, né? Boa pergunta, Matheus. Esse projeto que eu comecei nas mídias sociais, ele, na verdade, já começou há 4 anos atrás, onde eu já tinha começado a ver alguns colegas, professores de outros estados aqui, no Instagram, né, nessa rede social em específico, a apresentar um pouco do corpo humano. Mas aí, naquela época, eu ainda tinha um receio de como é essa questão da exposição, como é que isso pode ser viabilizado do ponto de vista ético, do ponto de vista legal. Então, tinha várias dúvidas que, como eu tinha outros objetivos, eu acho que isso era em 2016 aproximadamente, eu estava focado nos concursos em 2016, eu acabei deixando um pouco para depois, mas já comecei a mudar, né? Até quem tiver curiosidade e for ver meu Instagram lá em 2016, vai ver que o meu Instagram deu uma modificada mais ou menos em julho de 2016 de tirar foto, né? Às vezes na praia, aquela coisa bem pessoal, e foi para colocar foto de um coração durante uma cirurgia cardíaca, de colocar a foto de um fígado que eu tinha visto naquele dia. Então, eu comecei a soltar isso e ver o feedback da audiência, né? E vi que as pessoas se interessavam, né? E o interessante é que quanto mais chocante fosse a publicação, mais o pessoal se interessava. Só que aí eu comecei a limitar isso, porque eu não quero tornar o meu Instagram, minha rede social, em algo polêmico, muito menos tornar o estudo do corpo humano algo como como eu diria, algo para fazer
como a gente diz aqui, um carnaval em cima daquilo, porque não é isso que a gente quer. A gente quer estudar o corpo humano porque isso é importante para a formação do profissional de saúde. Quando eu postava algumas coisas que assustavam um pouco, eram polêmicas, vamos dizer assim, na verdade era a finalidade totalmente clínica, né? Não era uma finalidade de assustar, mas eu notava que assustava as pessoas e eu pensava que assustava em afastar, mas na verdade gerava mais engajamento. Só que eu não queria tornar o meu Instagram com esse perfil. Então, aos poucos, eu fui tirando esse conteúdo para colocar um foco, para que as pessoas me sigam com um foco mais ético no estudo do corpo humano, um foco mais científico, que já era desde o início, mas que algumas postagens, por ter uma exposição muito grande do corpo humano, geravam comentários que eu achava até um pouco desagradável e tinha que apagar. E, bom, foi isso que aconteceu, eu fui amadurecendo a ideia e, na verdade, agora, né, no ano passado, em novembro, de 2019, eu decidi que eu vou ter que mudar o perfil da minha rede, né? Eu vou tornar ela mais original. Porque o que é que eu fazia? Eu, lógico, fazia minhas postagens sobre educação, sobre técnicas de estudo, publicava sobre as peças que eu dissecava, as minhas experiências nas aulas práticas, mas ainda tinha muito conteúdo que não era original, que não era meu, ou seja, que ainda vinha lá de 2016, de outros colegas, de outros youtubers, instagramers, e não trazia minha originalidade, não trazia minha cara. Então foi aí que eu fiz minha identidade visual, aí criei o Prof. André Anatomia e o canal Educação e Anatomia, que aí foi criado, acho que o primeiro vídeo saiu em dezembro do ano passado. Então, foi antes da pandemia que tudo isso surgiu, pela necessidade, né, de os alunos, eu não sei como é aí na universidade de vocês, mas aqui o pessoal fica muito ansioso de ver a aula prática, né, claro, lá com o aluno, com o professor, ver durante a monitoria, mas eles querem mais. Eles querem ter um acesso, eu diria, irrestrito às peças cadavéricas. Eles querem chegar lá no laboratório e querem pegar a peça a hora que quiser. E a gente sabe que não pode ser assim, né? Então, pensando em dar uma oportunidade a mais de eles verem a peça cadavérica, as estruturas, aí eu montei esse projeto no canal do YouTube de mostrar todas as aulas práticas de todos os sistemas, que provavelmente eu devo terminar daqui a uns 2 a 3 meses. E já estou iniciando outro projeto que aí já é mais com a parte teórica, né? Que eu vou começar agora dia 10 de setembro, com a parte mais cognitiva, né? Um foco mais cognitivo, para sair um pouco do início da formação do canal, que era um foco mais prático, aulas práticas. E só terminando, né, esse raciocínio sobre a pergunta que você fez sobre a pandemia, acabou que conciliou, né? Então, muitos ficaram órfãos, né, dos laboratórios de anatomia, muitas universidades tiveram que seguir adiante, sendo bem específico, foram as faculdades particulares que tiveram que seguir adiante, porque as universidades federais, boa parte estão paradas, né? Lógico, a gente aqui está no segundo calendário suplementar, mas só com atividades não obrigatórias. Então, esse projeto do dia 10 de setembro é um projeto que eu fiz para o UFB, que eu abri ao público, mas é um projeto que não é uma disciplina, né? É apenas um evento, né, que vai durar 3 meses e que eu vou entrar com essa nova, eu diria, um novo foco no meu canal do YouTube, com aulas cognitivas, com enfoque mais cognitivo, porque as aulas práticas já estão, vamos dizer assim, na fase final, né, de serem gravadas. Claro, eu acho que não vai terminar por completo, eu diria, eu vou terminar de gravar o básico das aulas, né? Mas eu ainda vou gravar aulas de anatomia topográfica, porque eu estou gravando aquela parte só geral, né? Se bem que tem neuroanatomia, sistema esquelético, eu já fiz uma aprofundada, colocando todos os acidentes ósseos, boa parte das estruturas neuroanatômicas, mas tem alguns assuntos que são mais básicos. Vai chegar um momento que eu vou precisar ainda gravar, por exemplo, a anatomia da parede abdominal, que é algo bem específico, a anatomia da parede torácica, um foco em peritônio, um foco topográfico, é um foco diferente do que a gente está acostumado, porque depende do curso, né? A aula que eu dou hoje na medicina, por exemplo, eu sou professor da medicina, ela vai ser diferente a neuroanatomia que eu ensino para o curso de nutrição, que eu também sou professor. Isso é uma questão lógica, né? Do perfil do egresso daquela profissão.
Então, esses são os meus projetos, né, nas mídias. Durante essa pandemia acabou que conciliou. Eu fico muito feliz de ter crescido muito, de ter tido uma aceitação muito boa do alunado, porque, como eu disse, as pessoas estão órfãos, né, dessas aulas práticas, estão precisando completar o seu conteúdo, tirar um pouco, realmente, porque eu sei que é maçante às vezes, né, as aulas aqui através do Zoom e outras plataformas. Então, eu estou tentando, né, auxiliar esses estudantes, professores também, porque vários professores já pediram, né, para ter o canal como referência para suas aulas, né, na sua universidade. Mas eu quero lembrar sempre, assim, essa minha intenção com o canal é um objetivo complementar ao estudo de anatomia. Eu ainda sou e assumo super tradicional da anatomia. Estudo tem que ser presencial, com peça cadavérica, tocando ela, dissecando o material, tá? Então, esse projeto, na verdade, é uma tentativa de suprir uma demanda que era antes da pandemia de o aluno ver novamente a peça cadavérica, ver as estruturas, e agora, nessa pandemia, servir até como material de apoio direto, né, durante a disciplina, porque está parado, os laboratórios estão parados na maior parte do país. Tem professor que também está conseguindo gravar as aulas práticas, né, mas às vezes não deixa disponível para todo o país, deixa só para aquela universidade. Então, eu fico feliz de ajudar não só a UFPB, mas ajudar outros estudantes do país, e fico feliz que chegou até vocês aí, né? Veja que nós ficamos felizes também por ter o seu material disponível. O bom da internet é isso, não tem barreiras, né? Então chega rapidamente no sul, no sudeste, no norte, enfim, quero mais que isso se expanda, se por acaso estiver auxiliando na formação aí dos estudantes. André, é uma pena, mas como eu te disse ontem... Passa rápido. Passa muito rápido. Eu te dou 2 minutos, porque a gente tem menos de 4. Então, eu te dou 2 minutos para tu falar um pouquinho a respeito do pós-graduação, do Lato Sensu. Quando é que ele começa, como é que a pessoa se matricula, como é que ela pega maiores informações, e te despedir também da gente. Tá bom. Bom, só sobre a Lato Sensu é o seguinte, a gente está na última fase de tramitação na reitoria, então já foi aprovado no departamento, já foi aprovado no Centro de Ciência da Saúde aqui, já foi aprovado pela PRPG, que é o órgão, assim, um dos mais importantes de aprovação, porque é a pró-reitoria de pós-graduação, e está na reitoria nos últimos trâmites, a gente acredita, tá? Deixar bem claro também aqui, deixar isso gravado, né? Que ainda não foi aprovado, tá? Então, na verdade, aqui, publicamente, é o segundo momento que eu estou divulgando essa pós, porque realmente a gente está chegando à fase final e há uma previsão que a primeira turma seja em fevereiro de 2021. Então, já antecipando, para quem tiver interesse, vai custar previsão, tá? R$ 475, módulos quinzenais, em média. Finais de semana? Vai ter... finais de semana, sábado e domingo, tá? Manhã e tarde, né? Sábado e domingo. A frequência vai ser aproximadamente quinzenal, às vezes vai ter só uma vez por mês. Uhum. Vai ser tudo aqui na UFPB, vai ser totalmente presencial, 400 horas, né, de carga horária. E com 50%, eu acho que é mais ou menos isso, 50% aula teórica, 50% aula prática. Vai ter disciplina de dissecação, vai ter disciplina de fazer lâmina histológica, vai ter... Enfim, vai ter uma formação assim que eu tive lá como estudante da especialização e que aí eu trouxe essa experiência da UFPE e tentei dar uma melhorada mesmo, né? E trazer... a gente vai trazer também essa parte digital para trazer... Não é porque eu sou o coordenador da especialização, é porque realmente eu tive a experiência boa na UFPE e eu como estudante disse, poxa, foi bom ter feito aquilo. Então, a minha divulgação não é por ser o futuro coordenador, é porque realmente eu já fiz isso e dá certo, né? Agora sim, para quem quer
se especializar na área de morfologia, para quem quer ser professor de anatomia, histologia e embriologia. Pessoal, eu só tenho a agradecer o tempo que vocês permitiram aqui que eu passasse um pouco aqui da minha história, enfim, do meu trabalho, né, na UFPB, nas redes sociais. É um trabalho que não é fácil e muito do que me faz continuar são vocês, né, que apoiam e que permitem que esse trabalho se difunda cada vez mais e alcance cada vez mais gente. Professor João, muito obrigado. Obrigado a todos os ligantes. Um abraço, boa noite para todos vocês. Agradecemos. Então, pessoal, é assim, né? Cada uma das nossas entrevistas é mais bacana que a outra entrevista. Hoje, então, o professor André Oliveira, o professor André Anatomia, né, do Instagram, como vocês conhecem, nos deu o prazer aqui da companhia. Nós já temos menos de 1 minuto e só nos cabe agora dizer que nós da LEA, né, da Liga Estudantil de Ensino e Anatomia, que pertence à Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, ficamos muito contentes. E, professor, muito obrigado. E, pessoal, forte abraço para vocês, beijo no coração, beijo nas crianças e até um próximo Anatomista Entrevista.